Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. E hoje o tema é montar uma empresa não é empreender. Estou aqui hoje com uma pessoa especial, um convidado, um amigo, sócio, Juliano Borba. Muito bem-vindo, Ju. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, presente aqui, numa mesa repleta de sêniors aqui do mercado e com muita expectativa aí pelo bate-papo. O sênior é por conta dele que é mais velho, tá, pessoal? Ai, Eu já ai. sou mais jovem e os convidados, não sei. Bom, meu outro convidado que está aqui hoje, é um prazer ter ele, está no mercado financeiro há mais de 20 anos, especialista em PJ, assessor de investimentos, sócio da Farol Capital, Marco Zanetti. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Já me entregou que eu já tô no time do sênior, né? Já colocou as 2 décadas na conta aí, mas é uma satisfação estar agregando com essa mesa aqui, que vai ser uma verdadeira aula hoje. E o nosso convidado de honra, é um prazer ter ele aqui com a gente. É um cara que tem uma trajetória no mercado empreendedor fantástica. Ele é professor, mentor, CEO da Contabyte, com quase 30 anos de experiência, já coordenou a universidade, tem referência em contabilidade estratégica. Ele lançou um clube, Marco Ju, chamado Winners Club. É um clube de mentoria para empreendedor e para Legal. contabilidade. Ele também tem a metodologia ECF, Empresa de Contabilidade Lucrativa. Ele transformou a Contabyte de 170 clientes para mais de 1.000 clientes. Robson Guedes. Robinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Clauber, Juliano, Zanetti. Um prazer estar com vocês. É uma honra estar com vocês aqui na Faria Lima, aqui na sede da Farol, participando do Farolcast, que é um podcast que leva a educação financeira, os investimentos, né, e o empreendedorismo como bandeira. Acho que é isso que move o país, né? Isso que move os negócios. E se a gente lembrar que 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas, né? E a gente aqui nessa mesa trabalha com esse negócio que a gente está falando, a gente está com um propósito gigante, né, na vida, né? Que é levar emprego, gerar receita, renda, emprego, fomentar a economia. Nós que fazemos isso, né? É isso aí, turma. O tema é quente, aperta o cinto, vem com a gente. Vocês sabem que a primeira é direto ao ponto. Então, Robinho, essa é para você. Você começou como contador e hoje você é empresário contábil. Muitas pessoas começam pela técnica, seja o advogado, seja o médico, o engenheiro, o arquiteto, pela técnica, pela sua formação. Qual a diferença de começar pela técnica e de empreender? Cara, ó, eu comecei pela psicologia, você acredita? Não. Eu, Totalmente diferente, eu né? quis entender primeiro como era a cabeça das pessoas. Que legal. Então, assim, primeiro eu trabalhei a técnica é importante, todo mundo tem que ter técnica, né? Se vocês não forem bons em investimentos aqui, se vocês não forem os que vocês são feras no mercado financeiro, vocês não vão ter clientes. Mas a gente tem que ser bom na técnica, mas a gente tem que ser bom na psicologia, porque eu aprendi isso e hoje o pessoal fala bastante sobre isso, né? As pessoas se conectam com pessoas, as pessoas se conectam por emoções. As pessoas vendem por emoções. Eu digo que no mercado da contabilidade a gente não tem concorrência. Geralmente o contador fica muito preocupado com outro contador. Eu já não estou mais nessa. Acho que eu não estou mais nesse Patamar, nesse patamar de âmbito. briga, né? Mas no começo os contadores têm muita inveja um do outro, discórdia, porque eles ficam disputando o mesmo mercado. Quando ele entende que o cliente tem que se sintonizar com ele e ele se sintonizar com o cliente, ele vai entrar numa camada de negócios que ele fica sem competição, né? Então, eu acho que a psicologia foi a grande sacada do meu negócio, da minha vida, de entender como a minha equipe pensa e como o meu cliente pensa. Marco, para você, tem diferença de começar pela técnica
e de empreender, porque assim, a gente está com o Robinho aqui, que tem uma visão de contabilidade, de business, de negócio de um lado da mesa. Você é assessor de investimentos, está de outro lado. Você tem outra visão, né? Como que você vê isso? O que nós já vimos no nosso dia a dia, né? A parte técnica é primordial. No nosso trabalho de assessoria, você precisa ter uma certificação, que é a parte técnica, que te gabarita para você trabalhar e atuar nesse mercado. Mas é como o Robinho falou, a parte humana, a parte da inteligência emocional pesa muito, ainda mais quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de expectativa do cliente. Acho que a relação realmente é essa. É entender que a técnica é a base, o alicerce. Se você não tiver um alicerce bom, dificulta o restante do trabalho. Mas é imprescindível essa parte também do comercial, da inteligência emocional. E Legal. eu acho que até nesse ponto que o Robinho comentou, da parte de pessoas, é porque todo negócio precisa vender. Então a primeira coisa é você ter um bom relacionamento com pessoas, porque se não vender, pode ser o melhor técnico que for, você não vai ter Eu tô aqui, cliente, ó, né? com vocês, tô vendendo aqui, eu tô tentando vender um negócio aqui, daqui a pouco falo pra vocês se der certo aqui, ó. Aê, Tô Robinho. aqui, tô mexendo aqui, ó, Quem conversando sabe com o cara. faz ao vivo. E eu tenho uma Isso aí. pergunta sobre isso para você, mas nós vamos chegar lá. Sobre vendas. Uns, Robinho, Marcou, falam que o empresário ele tem que sair do operacional. Durante um tempo a gente veio ouvindo isso. Cara, você tem que sair desse nível operacional, do operacional. Recentemente eu ouvi uma onda que o empreendedor não pode sair do operacional. E agora, quem ouve isso? Eu saio ou não saio? Como eu saio? Como que você vê isso, Robinho? O empresário, ele nunca vai deixar o operacional. A gente escuta, eu vejo muito na internet isso, os caras, saia do operacional, o cara para vender curso, vender infoproduto, e fala, olha, você tem que sair totalmente do operacional, isso não vai acontecer nunca. O empresário, ele vai ter ali uma visão do operacional, ele tem que ter a visão do estratégico, tem que ser o dono da empresa, vamos falar assim, o dono da empresa, não vou nem falar o empresário, o dono da empresa, ele tem que ser o estrategista do negócio dele. Para ele ser o estrategista, ele tem que trabalhar menos no operacional, ou apenas direcionar o operacional. Para isso, ele tem que contratar pessoas que são melhores do que ele. Então, quando eu consigo montar um time, onde o meu time, eu tenho pessoas ali que são mais capacitadas do que eu fico desobrigado de ter uma preocupação maior no operacional. E aí sobra para mim fazer estratégia e sobra para fazer o mais importante, que o Júnior falou, né? Tem que vender, né? Aí tem aquela máxima do mercado que é verdadeira. A empresa que não vende morre, né? Então, porque hoje tem que vender. No passado, as pessoas falavam muito vendedor, né? Vendedor é um... As pessoas tinham preconceito quando falavam que... Achar que pejorativo, é né? pejorativo ser vendedor, né, Zanetti? Tinha vergonha de Tinha falar que era vergonha de falar, vendedor. E aí o Flávio Augusto, que é um bilionário, foi dono do Orlando City, dono das escolas de inglês, hoje é dono da MLS lá da Mentor League Society, ele acabou mudando, glamorizando essa coisa do vendedor, né? Vendedor. E é o mais importante, né? Todo mundo precisa vender, né? A concessionária precisa vender carro, vocês precisam vender mais investimentos, eu preciso vender mais contabilidade, a gente precisa tá vendendo. E o legal, quando a gente vende de uma forma humanizada, fica tão leve, né? Porque todo mundo tá preparado para comprar. Então tem que ter gente preparada para vender. Então quando você faz isso de uma forma natural, você acaba formando amigos. Antigamente, nem vou vender, senão o cara não vai querer mais olhar na minha cara. Hoje não, se você vender bem, você vira referência. O problema não é nem vender, é vender errado. Eu acho que nossa cultura aqui dentro do escritório, até com a Contabyte nesse processo que eu estou dentro da Contabyte, nessa, digamos assim, nessa união, é justamente isso, é você entender o processo que a venda, ela é natural. E é aquilo, se você tiver medo de vender, ou é porque você não está preparado para aquilo que você oferece, ou você não está na preocupação do seu cliente, você está com a sua. Então, essa visão de entender a dor do cliente e levar uma solução, a venda fica realmente uma coisa leve. Ela não é um problema, ela é uma solução. E o nosso título de montar uma empresa não é empreender, eu acho que é porque às vezes a gente começa pela técnica. Então, se é um contador, ele vai pensar na contabilidade, mas ele não tem as técnicas de venda, ele nunca fez curso de vender, ele nunca vendeu. Ele sai da faculdade de medicina, ele não aprendeu a vender.
Ele se formou em engenharia, ele não aprendeu a vender. E ele monta o negócio dele. E aí ele tem que fazer o quê? Vender. E aí ele não sabe vender. E não contrata o time. Aí o risco, não sei se vocês já ouviram o termo, o Júcio aqui já, do empresidiário, Já. que é o empreendedor presidiário de sua própria empresa, porque ele não tem os processos definidos, não sabe vender, e aí ele trabalha 12, 15 horas por dia, o que eu acho normal no começo. Mas tem que chegar a um ponto que isso tem um certo Não equilíbrio, viaja, né? não curte a família, não Exato. consegue fazer esporte, fica doente. Aí ele fica apagando o fogo o tempo todo vira um bombeiro, apagando o tempo todo o fogo da operação da empresa dele. Ele fica preso à operação, né? Exato. E aí exato. tem medo de demitir, não sabe contratar, não sabe vender. Eu ouvi uma boa definição sobre demissão. O que é demissão? Em 2 palavras, ferramenta de gestão. Não que seja fácil, mas faz parte da gestão da empresa. E se para você crescer tem que ter conversas duras, né? E não se constrói um negócio grande sem conversas duras, pessoal, faz parte. Falando de finanças, nas empresas, hoje eu estou com o Juliano aqui, que sempre está o Rafa, né? E o financeiro do Grupo Farol Capital, tudo aqui, né? Maestria, né? E aí tem o Marco PJ e o Robinho, contador, empresário, coach, mentor. E, Robinho, eu ouço falar que as empresas, elas começam e não tem uma organização financeira. E que isso é um veneno a longo prazo. Por que isso é ignorado muitas vezes pelas empresas? A educação financeira? E a gestão financeira da empresa? Porque o empreendedor, quando ele cria o negócio dele, hoje no Brasil, muito embora as pessoas criticam a burocracia no Brasil, hoje para você deixar de ser um seletista e virar um empresário, basta você criar um CNPJ. E hoje você consegue abrir um CNPJ em 24 horas. Uma limitada? Uma limitada, uma sociedade limitada unipessoal, você consegue abrir muito rápido, em até 24 horas. E aí, esse cara, ele vai abrir, ele procura um contador não especializado, ele não conversa com o contador, né? Esse não conversa aqui são 2 aqui que nós vamos falar, 2 nós vamos tratar aqui daqui a pouco. E ele fica preso aos achismos. Eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou vender, eu acho que vai dar muito certo, eu acho que eu vou conseguir crédito no banco. E ele criou um CNPJ, e quando você cria um CNPJ, eu falo para todos os meus clientes, ó, o CNPJ é sua carteira de identidade, o contrato social é sua certidão de nascimento. E ele não lê lá o contrato social dele. E o contrato social dele tem as regras do jogo. Quando ele assina o contrato social, ele está assumindo a responsabilidade de ser empresário, né? Exato. E aí tem lá, a partir do artigo 970 do Código Civil, tem lá as obrigações do empresário. E ele monta uma sociedade, às vezes monta o Juliano e o Zanetti, a sociedade não dá certo, eles vão brigar, vão para a justiça, e aí, cadê aquele contrato social que eles assinaram? Ele nem lembra, não acha, é o contrato social que vai dar força para cada lado, etc. Então, ele vai muito no achismo. Ele monta, não cria um plano de negócios, então ele vai achando que vai dar tudo certo. E ele não... E por conta de tudo isso, ele acha que o dinheiro vai dar. E quando ele começa, o dinheiro não dá. Aí ele vai ter que procurar banco. Aí banco, hoje, né? Hoje com a taxa Selic... A taxa Selic passou dos 15%, tá cravado nos 15%. Cravada nos 15%. Não tem dinheiro no banco, não tem crédito disponível. Aí ele monta o negócio dele e aí ele entra naquela coisa que 70% das empresas que nascem no Brasil morrem até 5 anos. Por quê? Porque não fez a parte da educação financeira. Que o básico do básico o dinheiro da minha empresa não é o meu dinheiro. Aí o cara começa... Separar as contas, os caixas, a PF da PJ. O cara monta a empresa dele, aí ele monta a empresa dele e ele começa na empresa dele a pagar a conta da escola do filho, a pôr gasolina do carro, a pagar o celular de casa, a pagar o aluguel de casa. Ele começa a misturar. Quando ele vê, a empresa até é lucrativa, a empresa até dá dinheiro, só que ele não estabeleceu um salário para ele, um prolabore para ele, uma retirada mensal, e aí ele quebra. Gastou que é o fluxo isso? de caixa. Falta de uma boa educação financeira. Tem muito pouco no mercado hoje. A gente acha, educação financeira no Brasil tem pouquíssimos. São poucos os empreendedores que falam, se a gente pegar, são tão poucos
que um dos poucos que fez muito bem feito ficou bilionário, né? Não sei se ele é bilionário, mas é milionário. O Thiago Nigro, né? Sim, sim, Ele do é Primo um- Rico, do Grupo Já Primo. é bilionário, não? Acho que sim. Então. Eu acredito que sim. Ele começou falando o quê? Falando a coisa mais simples do mundo, falando o óbvio, o arroz com feijão. Que as Exato. pessoas não faziam, ele foi entrando ali, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí você pega outros, vê se tem outros grandes players ou pessoas que falam, não tem. E o que me ajudou no começo, acho que o Ju também, né, Ju? A gente nem se conhecia ali, mas ter uma reserva para a pessoa física para começar a empreender. Foi isso com você também, Ju? Não, sem dúvida. A grande questão é que se você não planeja, em algum momento você vai se deparar por uma dificuldade porque você não sabe qual caminho seguir. Então, até planejando já é difícil, imagina sem planejar, né? Fica muito mais difícil porque sem caixa, sem dinheiro, misturando as contas PF da PJ, eles têm a família casado, tem as suas necessidades e desejos, né? O dinheiro vai e depois não sabe para onde Mas foi. não quer nem dizer assim, então se eu não tiver dinheiro, eu não começo a empreender? Não. Se você não tiver dinheiro, você vai planejar também. Então, acho que o grande caminho é ter um planejamento, porque daí você sabe os riscos que você tem. Sim. E até, né, isso era uma preocupação que eu tinha também. Quando eu saí de um modelo seletista e fui para um modelo empresarial, a primeira preocupação que eu tinha era o que poderia acontecer com a minha família se eu viesse a ficar inválido ou viesse a faltar. Porque se simplesmente eu não tivesse a entrada do recurso, não consegui gerar uma boa receita, ok, no Quando outro você era mês... seletista, isso? Não, quando eu decidi empreender. Ah, entendi. Então, quando eu decidi empreender, a minha primeira preocupação, o que pode acontecer comigo, com a as minha garantias família? que eu teria, né? Porque quando você está empregado, queira ou não, você tem a rescisão e tal. E veio essa preocupação. A primeira coisa que eu fiz foi ter um seguro de vida. Sim, já protege ali. Porque se eu tenho um seguro de vida, por exemplo, hoje meu custo de vida é R$ 5.000, e eu tenho um seguro de vida de R$ 1.000.000, e eu venho a ficar inválido, minha esposa, junto comigo, a gente teria ali, hoje, né, com a taxa de juros que está, R$ 10.000 por mês. Não é que iria salvar minha vida, mas eu teria condições de pagar um cuidador. Você imagina numa situação em que eu ganho 5.000 por mês, a partir do outro mês eu vou ganhar 0, e ainda minha esposa vai ter um custo de mais 5, 7 mil com com os meus cuidados. Como que entra? A gente vai para a Acaba situação tendo familiar, tendo maior que se envolver. dificuldade ainda. Então, o planejamento para o empresário é super importante. Sim, sim. As finanças no final é o que tem que olhar o tempo todo, né? Tem que acompanhar. E para ter finanças tem que ter vendas, certo? Tudo começa pela venda. Isso aí. Porque se não tiver venda, tem um problema no RH, tem um problema no comercial, tem um problema no financeiro. Contrata uma empresa que vai te ajudar, mas você não tem dinheiro. Eu E falo para que- ter dinheiro tem que vender. Eu falo que todas as empresas precisam ter processos, pessoas e tecnologias. Processos bem definidos. Tecnologia, porque hoje você compra comida pelo aplicativo, você faz seguro de carro, você investe na bolsa, você faz o que você quiser pelo celular. E se você não tivesse na sua empresa, a tecnologia está fora. Pessoas, porque também não adianta ter bons processos, as melhores tecnologias e você ter um time desengajado. Se você não tiver um time engajado com você... Eu vejo que a Parol tem um time muito engajado, né? Então isso faz diferença muito grande. O Zanetti está com a gente na Contabyte lá também, ele vê que a gente tem um time engajado. Óbvio que quando você começa a crescer seu time em 30, 40, 50 pessoas, nem todo mundo vai ficar com você nos momentos mais difíceis, né? E nem nos momentos mais alegres, né? Sim. O engajamento não são todos que vão se engajar 100%, mas você precisa ter pessoas engajadas que vão te ajudar. E eu falava que isso era a tríade do sucesso, né? Mas essa tríade do sucesso, ela acompanha mais duas fases importantes. A gestão financeira, que é a educação financeira, e vendas. Eu preciso vender. Mas se eu vender, entrar muito dinheiro, e eu não gastar direito esse dinheiro, sem educação financeira, eu vou jogar tudo fora.
né? E aí onde entra esse mercado novo de mentoria, né? Porque hoje, no passado, eu lembro, essa história é verdadeira aqui que acontecia comigo. Quando eu montei a Contabyte, a Marina falava pra mim assim, né? Marina, minha esposa. Ah, mas deu errado, né? Você fez tal atitude e jogou dinheiro fora. Ah, você fez tal coisa e jogou dinheiro fora. Aí eu falava pra ela assim, mas Marina, acha pra mim o manual de como fazer a coisa certa. Eu pago o que precisar. Porque aí eu vou fazer tudo certinho. Eu não tenho um manual de fazer a coisa certa. Então eu vou errar pra acertar. Quem tem? Quem tem? E na época eu acompanhava muito o Daniel Pfeffer, que é o dono que é o presidente do conselho do grupo Pfeffer, que tem a companhia Suzano Papel Ah, tá. Celulose, é um Sei, sei. dos maiores bilionários do Brasil e do mundo, né? Ele falava isso, olha, pra gente acertar, a gente precisa errar. E ele falava, e quando a gente erra, a gente tem que dormir e no dia seguinte acordar e pensar no que a gente errou para fazer a coisa certa. Mas naquela época não tinha essa coisa da educação corporativa mentoria, né? Hoje você pode comprar uma mentoria e você pode, por exemplo, comprar a mentoria de vocês de investimentos, de educação financeira. Você pode acertar desde o início Sim. ou errar mínimo, né? Então é assim, quando você compra uma mentoria, você encurta um tempo, que às vezes é 10 anos para você fazer a coisa certa, e você pode fazer a coisa certa em um ano. Então é a mesma coisa que funciona quando a gente fala aqui falando do Winners Club, né? Quando a gente fala de mentoria para empresários, a gente dá para o cara a, a compra do tempo. O cara vai fazer uma mentoria para ele ganhar tempo. Tudo aquilo que eu fiz deu errado, perdi dinheiro, e o cara vai fazer certo e vai ganhar dinheiro, né? Sim. Então Agora, esse falando de vendas, Robinho, você acredita que o dono da empresa obrigatoriamente tem que saber vender? Ah, sim. O maior vendedor de qualquer empresa é o dono da empresa. É o dono. Hoje eu vejo que nas redes sociais, cada vez mais está muito forte isso. Ó. Vamos pegar dois exemplos grandiosos, né? Eu até já Quem imagino. que é o vendedor maior da CIMED? Esse é um clássico, né? É o João Adib, né? Hoje é. Ele é o maior vendedor da CIMED. É. Para não dizer que é só ele, a irmã dele, a Carla CIMED, também é uma outra grande vendedora da CIMED. Então a gente pode até falar da CIMED, mas o João Adib e a Carla, que eu não sei o sobrenome dela, a Carla são os grandes vendedores da CIMED. Se a gente pegar mercado de contabilidade, quem contrata a Contabyte, não contrata a Contabyte, contrata o Robinho, né? Se você pegar, por exemplo, o SBT, por muitos anos, as pessoas não anunciavam no SBT, anunciavam no canal do Silvio Santos, né? Exatamente. Na TV do Silvio Santos, né? Na TV do Roberto Marinho. Então, são essas pessoas que são as pessoas que têm o poder da influência, né? E nas redes sociais está cada vez mais forte, né? Vende mais quem se posiciona melhor nas redes sociais, né? Eu, por exemplo, vou fazer um investimento por conta do Clauber, do Juliano, do Zanetti. Eu não vou fazer um investimento por conta da Farol. Farol é uma grande empresa. Mas quem se conecta comigo é o Clauber, o Juliano, a Farol, né? Sim. Então, acho que todo dono de empresa é o seu grande vendedor, é o chefe do departamento de vendas, né? Mas você acha que uma pessoa que não tem habilidade de vendas Treina? pode começar a empreender? Pode. Habilidades de vendas são treináveis, né? São treináveis. Óbvio que. Esse é um bom ponto, porque até um tempo atrás, o cara nascia vendedor. Não, Não, tem, nem é tem comercial. o cara que é vendedor, né? Que Mas se nasce não vendedor, for, né? Se não for também, não é o fim, né? Eu falo da minha cidade, Suzano. Eu lembro que na minha cidade tem assim, ó. Tem uma principal rua que é a Glicério. E a Glicério sempre tem lá os seus comércios. E sempre começa a trabalhar um menino de 16, 17, 18 anos lá. Sai sempre daquele comércio 1, 2, 3 meninos que vão montar a empresa deles e vão crescer, né? Então, o cara já nasceu comerciante, ele nasceu vendedor. Tem o cara que nasce já nato, com esse né? carisma, é nato. Ó, Mas você pode ser treinado e também virar um grande vendedor, né? eu conheci um amigo assim, que se tornou amigo, né? Hoje é nosso fornecedor aqui. Não tinha habilidade nenhuma de vendas e eu não enxergava como que ele ia conseguir vender algo, só que é super técnico, inteligente, dedicado, foi para os livros, estudou tudo quanto é livro de vendas, se dedicou, se empenhou. Ele estava de 10-0 em qualquer vendedor de anos de experiência. Hoje a empresa dele está avaliada em mais de 100 milhões. Tá. E até hoje, se você conversar com ele, você fala que ele não sabe vender. Só que ele
foi ensinado. Ele criou a técnica, começo, meio e fim, e hoje De um está com uma processo de empresa. vendas, né? Foi treinado. E é um muito cara sucesso. introvertido, um cara de TI introvertido, é um nerd e O que Robinho vende conheceu ele muito. lá na Expert. E que vende muito, aprendeu a vender. Lá na Contabyte a gente tem um processo de vendas lá. Quando a pessoa chega lá, ela vai tomar um café, ela vai comer um bolo com chocolate, vai comer um bolo de cenoura com chocolate, ela vai sentar numa sala bonita, ela vai ser acompanhada ali. Nós vamos apresentar todas as tecnologias ali. É um processo de venda, tem um pitch de vendas ali criado. É uma experiência toda, né? Experiência. Não é só um produto, né? Tem uma experiência. Quem senta na mesa lá para oferecer um serviço da Contabyte tem que oferecer o serviço seguindo aquele pitch que eu criei. Né? Tem toda ali uma experiência. Tanto é que eu fechei um grande contrato com um cliente aqui de São Paulo que eu conheci no G4. E aí a pessoa falou para mim assim: Robinho, caramba, cara, você é danado. Eu falei: por quê? Você me remeteu à minha infância, ao bolo de cenoura com chocolate da minha avó. Pô, sua experiência é fantástica. Não, aí já pegou Você no vê? coração dele lá. Aí no- foi- Mas Tiro, você vê a inteligência do cara, o empresário de São Paulo, aqui da Vila Olímpia, que foi pra Suzano fechar uma contabilidade. Aí ele encontrou a gente lá com um padrão diferente de contabilidade. E aí o bolo de chocolate foi a conexão que deu é match, né? Que o pessoal fala? É, o Messi. O match de Não vendas, tem né? casualidade, E né? bateu ali. E ele falou, falei, caramba. Eu gritei lá pra Marina, né? Lá em cima pra ela vir. Ó, escuta o que o Gustavo falou. Ele contou a história Robinho, do bolo de chocolate. Legal, beleza. Você falou que tem que saber vender. Mas eu estou assistindo esse podcast, eu sou empresário, tenho aqui 20 funcionários, hipoteticamente, e eu não sei vender. Agora você me deixou numa saia justa. Qual o conselho que você me dá? Cara, você sabe vender. É que você precisa treinar mais para vender. Vendas é treinamento, é que nem redes sociais, né? A gente fala assim, vou gravar um vídeo, o vídeo sai engessado uma hora, segunda vez sai engessado, você vai fazer às vezes 3, 4, 5, 10 vezes para sair um vídeo, né? Os caras falam, Robin, você grava bem os vídeos. Gravo, tem dia que eu gravo 50 vezes para sair um vídeo legal. E tem dia que eu faço no de primeira. Mas eu tô fazendo isso há 2 anos. Então eu tô treinando há 2 anos. Vendas, eu não dava bola para vendas. Eu achava que vendas era besteira, era porcaria e tal. Quando eu comecei a trabalhar vendas, era o mesmo pensamento que você tinha. Eu sabia que eu era um vendedor, mas eu tinha vergonha, tava travado, não treinava aí. Eu é só um exemplo, tá? Não, você começa a treinar esse movimento. Vendas é um movimento. Você começa a treinar que quando você percebe, você tá viciado em vender. Eu tô aqui, ó, falando com vocês. Eu tô fazendo uma venda aqui, ó. Sabe por que eu acho que Foi uma vicia? dica suas aí, ó. Eu comecei a fazer. Eu não sei se não vai rolar, acho que não vai rolar agora, mas amanhã tá vendido. Ai, que Né? bom. É isso aí. Porque eu tô passando pra pessoa. Eu queria entrar ao vivo com ele aqui, mas ele tá na academia, não vai dar pra entrar. Mas ele já entendeu o que eu tô oferecendo pra ele. É isso aí. Vendas. É. E você, quando você olha, vou falar especificamente dos contadores, eu tenho aqui uma sugestão, uma hipótese, mas quais são os principais erros do contador agora, quando ele começa a empreender na sua empresa? Ele ficar 100%. O primeiro erro do contador, quando ele começa a empreender, ele achar que ele pode começar a trabalhar da casa dele e não abre uma sala, menor que ela seja, para atender as pessoas. Porque, Boa. vou montar, mas eu posso trabalhar de casa. Ele vê como custo, não como investimento, não como alugar um investimento. espaço. Vai ter um teto, não vai crescer, outro vai fazer. O segundo erro. Dica de ouro, hein, pessoal? O Anota segundo aí, ó. erro, Dá um corte ele já começar ali, ele querer fazer todo o serviço da contabilidade. Não precisa. Contrata as pessoas, contrata um cara que faça todo o serviço e fica focado em vendas, em fazer conexões. Frequentar o Sebrae, frequentar a associação comercial, frequentar clube de negócios, visitar clientes, andar na rua. Nós vamos fazer isso essa semana. Eu vou pegar o Henrique, que trabalha com vendas com a gente, ele vai rodar todas as lojas de todo o comércio de Suzano, das principais ruas de Suzano. Venda tradicional. Porque a gente fica muito com vendas, a gente acha que vendas, às vezes, está muito focado em Online. tráfego, Google, impulsionamento, e aí você gera um monte de lead frio, que não serve para nada, porque Conversão é baixa, né? eu escuto muito isso com contador, principalmente. E eu falo, você está jogando seu dinheiro totalmente tudo fora, todo o seu dinheiro. Por que está jogando fora? Porque você vai investir no tráfego, você não tem equipe para
para atender esse lead que chega, e esse lead chega frio, esse cara não está conectado com você e ele quer contratar o seu serviço pelo menor preço possível. Exatamente. E aí você fecha um contrato achando que está fazendo um bom negócio, você não está. Por quê? Você não se conectou com ele. Porque veio pelo Google. O Juliano participa lá, tem uma comunidade que ele participa em São Bernardo do Campo, né? Um clube, né, Juliano? Guarulhos. Lá é só lead quente. Vai lá com o Juliano aprende 2, 3 caras, lead quente. Então, é o poder do network, né? Aí eu falo, né, que a ambiência muda a frequência e o poder do network. Essa frase também hoje ficou popular, né? A ambiência muda a frequência. Mas muda. Muda. Eu falo que o clichê... Eu fiz um grande evento do Winners Club aqui em São Paulo, na Faria Lima, por conta do Zanetti. Exatamente. O Zanetti me levou lá pro Grupo Estúdio, para mim conhecer o Grupo Estúdio. Eu não queria ir, porque eu queria voltar para Suzano. Olhei no Waze, e o Waze deu que ia dar mais do que o meu compromisso. Ia perder a academia. Ia perder a academia, né? E aí fui lá no Grupo Estúdio, o Zanetti me apresentou, fiz um evento super valorizado, né? Exato. E nós estávamos presentes também. O mercado contábil está super me referendando por conta do evento. Vocês palestraram lá no evento, né? Vocês também são padrinhos disso. Mas assim, network, né? Então, aí e isso que a gente está fazendo com essas pessoas que estão no Winners, alguns contadores ali que estão começando, e que ele tem que sair do operacional e ir para a rua, ir para a luta. Eu Se acredito oferecer. muito nessa questão, Do juntando ambiente. com o processo. Então, a primeira coisa, qualquer negócio você precisa ali gerar sua lista de casamento, né? Que são os seus relacionamentos, family friends. Confia no meu trabalho aqui. Você vai fazer ali os seus primeiros clientes. E com isso, já mostrar a qualidade que você tem, no caso do seu pós-venda. Tem que ter um SLA rápido, ou seja, uma proximidade dos seus clientes sempre com você, brilho nos olhos, acreditar no projeto, e daí aquilo ser multiplicado para o seu vendedor, porque é o que você falou. Você falou uma Primeiro coisa, vendedor é acreditar você. no seu projeto, no seu produto, né? Porque às vezes É o cara propósito. tem um produto ali, ele não acredita, aí não vai conseguir vender. Isso aí. Tenho certeza que o Winner, é o que você falou. Você começou já sabendo o que você queria, onde você quer chegar. O céu é o limite, mas você já sabe onde você quer chegar. E agora é só questão de exercitar. E isso também o empresário. Ele vai começar o negócio a exercitar todos os dias. Todos os dias. E cada dia mais você vai se deparar com mais pessoas querendo o seu bem, sem você perceber. Porque a energia. Pessoas boas aproximam pessoas boas. Vai ter gente ruim? Vai. É normal. Vai, normal. Todo negócio tem aquele ali que quer te atrapalhar, mas na verdade não quer, ele pode querer te atrapalhar. Mas sabe, ele é o cara que te deixa mais forte. Te faz crescer, né? Te obriga a crescer, na verdade. Sabe- Quando tá tudo bem, parece que é uma coisa. Vem ali, não tá bem não, eu quero que você cresça. Deus coloca lá uma parede ali e fala assim, você vai ter que pular esse muro aqui, você tá preparado para isso. Você sabe que eu tô num processo de vida que eu acho que o que tem acontecido comigo, e deve estar acontecendo com muitas pessoas, como vocês também, é que quando a gente tem um propósito bom de vida, e esse propósito passa pelos negócios, né? A gente não é ganhar dinheiro a qualquer custo. É ganhar dinheiro, eu falo para todo mundo, né? Ganhar dinheiro, as pessoas têm vergonha no Brasil, eu falo isso muito. As pessoas têm vergonha de falar ganhando dinheiro, que estão ganhando dinheiro, né? É um pudor. Tem um pudor, acham que estão, né? Vão achar que eu tô roubando, vão achar que eu tô fazendo coisa errada. Não, não tá nada. Você pode ganhar dinheiro honestamente, tem muito espaço para ganhar, né? E as pessoas se fecham por conta disso. Mas tá cada vez mais claro que nessas comunidades empresariais, as pessoas vão para lá para fazer negócios, fazem porque elas têm o mesmo propósito. E quem chega e não está conectado com o mesmo propósito, ele mesmo acaba se afastando. Não tem aderência, sai. Ou a comunidade exclui ele, né? Quem vai com o propósito de vender, não vende. Não vende. Por quê? Não Pessoas vende. compram pessoas, servir é o segredo do negócio. É aquela coisa, Então, tem é que ser ser interessante É e isso não aí. interesseiro, né? Isso. Não interesseiro. É Se isso você aí. entrar... Eu aprendi isso uma vez no G4. Eu estava aqui no G4 Educação. Aí eu estava lá com uma das meninas que comandavam lá e eu falei para elas... falei pra Bia, como que eu faço para me vender aqui, né? Eu vejo que o pessoal tá vindo para cá e todo mundo vendendo
E eu tô vindo para estudar. Aí ele falou, Robinho, o nosso programa aqui, não vou falar o nome do programa, né? Porque de repente pode. O nosso programa que você participa, que era um dos programas lá anuais, ele não é para você estudar, é para você fazer networking. Só que não seja muito interesseiro e não fica muito em cima das pessoas. Que naturalmente as pessoas vão te procurar. E aí eu escutei direitinho aquilo e aí deu muito certo. Aí começaram a vir os clientes naturalmente por Tá conta vendo? daquele networking, né? Então, É aí posicionamento, você né? está falando de habilidade agora de network. É. Pensando no cara técnico, no contador, no médico, no engenheiro, no dentista, assim, ele montou um negócio. Quais habilidades, Robinho, você acha que ele tem que se preocupar dele crescer, dele desenvolver para que a empresa dele possa realmente crescer? Acho que a primeira, ele mostrar para a sociedade, mostrar para o mercado que ele é uma autoridade no que ele faz. Boa. Então é assim, a gente também não pode ser hipócrita e falar que o cara vai ser um bom vendedor, começar a vender, vai vender se ele não tiver a habilidade técnica suficiente, né? Então o cirurgião ser um bom cirurgião, o dentista ser um bom dentista, né? O assessor de investimentos ser realmente um bom assessor de investimentos, o contador ser capacitado para aquilo, isso é a autoridade. Só que muitos são bons, muitos têm conhecimento, mas aí é aquela regra básica, né? O mais visto vence o melhor. Não Carrega. adianta você ser bom, mas se você não é visto. Então aí é onde eu falo que essa autoridade passa pela autoridade nas redes sociais. Você precisa falar. E falar nas redes sociais, as pessoas acham que assim, vou falar nas redes sociais, mas meu vídeo só deu 180 visualizações. Meu, deu visualização pra caramba. Tá ótimo. 180 pessoas viram você. Óbvio, se você tiver 3 mil, 5 mil, né? Eu já tive vídeo de 7 milhões. Você fica super feliz, né? Mas eu já fiz negócio com um vídeo de 71. Uma rede de farmácias da Bahia me procurou um dia por conta de um vídeo meu na internet. E o cara mandou uma mensagem pra mim, eu achei que era mentira. Porque ele falou que eu falei do Pronamp nas minhas redes sociais. Eu fui olhar, falei, não Que vídeo é esse? que vídeo é esse? Eu não falei de Pronamp. Aí eu falei pro cara, achei que era trote, falei, manda um vídeo que você viu. Ele mandou um vídeo pra mim de um podcast que eu fui em Suzano, e o podcast teve 77 visualizações. Nossa. Esse cara da Bahia me achou num vídeo de 77 visualizações. Então, você tem que falar e não importa para quantas pessoas vai chegar. Se você falar bastante, se você treinar bastante, se você tiver consistência, a gente não fica forte se a gente for sempre para academia? É isso aí. A gente fica forte se a gente postar todos os dias. Então, se você ir postando, você vai crescendo, então você vai se tornar uma autoridade técnica, depois uma autoridade reconhecida nas redes sociais. Por que redes sociais? Porque hoje são as redes que te entregam mais rápido, né? Mas rádio ajuda, televisão ajuda, Mano, Palestras, eventos, né? palestras, eventos ajudam. Aquele negócio, sabe quando você coloca o prato no restaurante, tem lá sua marca ali ajuda. Tudo ajuda, né? Tudo é comunicação, né? Acho que isso é a habilidade, é a qualidade que você tem que ter mais importante, né? É uma das mais importantes. E a outra é o carisma. Sem o carisma, você não vende. É assim, ó. A gente escolhe um candidato a prefeito pelo carisma dele, pelo tom de voz dele, pela roupa que ele tá usando, pela musiquinha dele. A gente escolhe o presidente assim, a gente escolhe o governador assim. E o cliente escolhe a gente desse jeito. Sim. Então, às vezes eu vejo o cara vai oferecer o serviço dele, o cabelo tá despenteado, mal cortado, o cara tá com uma camisa bagunçada, ou com um sapato sujo. Eu saí de casa pra vir pra cá e eu limpei o meu tênis aqui, ó, limpei direitinho. Pô, não tem cabimento, né? Não vai Eu aparecer. vou visitar os meus amigos lá, vou chegar com o meu sapato sujo. Não, meu. Então, A aparência vende, né, Robinho? vende demais. A aparência vende. A aparência Por isso vende. que eu vendo bastante. É um conjunto. Deus tá vendo. Vocês estão rindo por quê? Não, mas Não isso aí- entendi isso daí. Não, mas Minha mãe dizia, né? Mas a aparência é um conjunto, então Aparência você tem que ter o vende. carisma, a aparência. Tá bem tudo isso daí, cuidado, tá alinhado. Laboratória alinhado. também, eu acho que As faz pessoas parte. compram, né? Exato. Laboratório. A comida pode ser ruim, né? Mas se o prato estiver bem montadinho ali, Já dá vontade de comer. já dá vontade já de comer. dá. O bife vai estar duro, mas É. só de você olhar e falar, Se caramba. a foto der muito like, é perigoso ele falar que tava bom. Exatamente. E o que você falou da academia, né? Pô, se eu vou pra academia sempre eu vou ficar forte, né? É verdade. Como se eu estudar qualquer coisa,
Eu ouvi um exemplo, você vai estudar inglês. Estuda uma vez por semana, 1 hora nessa aula, uma vez por semana. Você vai demorar 5 anos. Se você estudar todo dia, em um Cara, ano, isso você é chegou lá. fantástico. Aí, qual a frase que eu ouvi, que eu gravei? A intensidade distorce o tempo. Então, isso é Então, se fantástico. você é ruim em vendas, aprenda a vender, mas vai com tudo. Ó, Senão você nunca vai chegar e desanima, né? eu ia te falar isso, ó. Eu falei do carisma, falei tudo isso que nós falamos. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Se não trabalhar, não dá certo. Hum. Não vai dar certo. E aí eu ouvi isso do GeoJ. Eu fui no último evento que eu participei lá, vocês estiveram no Missão Fire, eu fui um dos palestrantes. Aí nós tivemos lá um espaço reservado com o GeoJ. E eu jurei pra mim que eu não ia perguntar nada naquele dia, ficar sentado só escutando as pessoas. Aí o cara, um amigo meu perguntou, né, o Luciano Macari, falou: Joel, e já tinha encontrado o GeoJ num evento anterior. Quero montar um podcast. Como que eu faço pra você ir no meu podcast? O GeoJ falou assim: ó, quando você fizer o episódio número 100, eu vou estar no 101. Acho que o GeoJ falou assim: o cara vai demorar pra fazer 100 episódios, né? Veio esse encontro, aí ele foi perguntar pro GeoJ de novo. O GeoJ pegou e falou pra ele assim: o GeoJ deu meio de Pablo Marçal. Pergunta direito aí, pergunta o que você quer perguntar, falou pra ele, né, pro Luciano. Aí o Luciano falou: não, eu quero saber o seguinte, tá de pé você ir no Podcast. meu podcast? Falou: tá. Só que vai depender da sua intensidade. Se você gravar um por semana, eu vou em 2 anos. Se você gravar 2 por semana, eu vou em 1 ano. Se você gravar 4 por semana, eu vou em 6 meses. E se você gravar tantos lá, eu vou. Então, vai depender da sua intensidade. E ele falou o óbvio, né? Então, assim, É. você quer fazer a Farol crescer mais, a Contabyte crescer mais? É nível de intensidade. Se você trabalhar 6 horas por dia, se o seu vizinho trabalhar 12, ele E vai. bem, E bem, ele vai. não chega nunca. Ele né? vai Não passar pega na nunca. sua frente. Ele vai passar na sua frente. Não quer dizer que você precisa trabalhar as 12 horas sempre, né? E também não quer dizer que você precisa trabalhar as 12 horas numa escravidão, né? Trabalhar com inteligência, Sim. trabalhar, né, com perpicácia, trabalhar com estratégia. Mas a regra é essa, né? Intensidade, né? E pensando nisso, Robinho, na sua experiência, o que diferencia o empresário que consegue avançar e crescer bastante do empresário que ele não está conseguindo? Qual a diferença? O que leva o cara a crescer mais, né? Porque às vezes os dois são bons, são inteligentes, conhecem muito, mas um ele avança. Qual a diferença disso? O que você acredita? Coragem e crenças limitantes. Então é Boa. assim, ó. O cara, às vezes, ele vai gastar uma grana pra, sei lá, roupa, com restaurante, com um monte de coisa, mas ele não tem o mínimo pudor de gastar com curso, com treinamento, com uma mentoria. A crença limitante, achar que é dinheiro jogado fora. Então, assim, primeira coisa é ter coragem para investir e ter os melhores acessos possíveis e imagináveis. Então, frequentar clubes, mentorias, participar de eventos, pagar para estar lá. Às vezes você vai num evento, custa 25 mil reais. Puta, super caro, né? Mas você tira um insight, um insight daquele evento, muda seu jogo. Aconteceu isso comigo, ó. Eu vendo contabilidade, eu falo que eu não vendo contabilidade, né? Então o cara senta comigo na mesa, aquele pitch de vendas que eu falei pra vocês. Quando o cara senta na mesa, eu falo pro cara assim: o cara já viu tudo, viu tecnologia, falou com a minha equipe, o Zanetti acompanha, ela já viu isso. Eu falo pro cara assim: ó, ô Clauber, se você veio aqui contratar contabilidade, você tá no lugar errado. O cara pega e dá um Até pra assusta, trás. né? Até assusta. Você desarma, né? Porque você mexeu num lugar É. que ninguém mexeu ali. Aqui a gente não vende, você já viu o nosso ambiente, aqui a gente não vende contabilidade, cara. A gente vende acompanhamento, exclusividade e curadoria. A gente vende confiança para você. Se você quer isso, é o seu negócio. O cara, ele volta para a cadeira e fala: o que a gente precisa para fechar? Porque eu falo pro cara: eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você e eu vou dar exclusividade para você. Quando você me ligar, eu vou te atender. Se precisar de uma reunião, eu vou fazer reunião com você. Eu vou dar atenção quando você precisar. Vou te acompanhar porque eu vou acompanhar demais. E aí você tem que prometer fazer, e né? entregar. Exatamente. E eu realmente faço e entrego isso de verdade. E aí o cara, ele se desarma e ele compra o negócio. Eu aprendi isso numa palestra do GeoJ. Tinha 2.500 contadores nessa palestra.
Quanto você pagou? Você lembra quanto você pagou nesse evento na época? Cara, eu não lembro quanto eu paguei. Paguei caro, não foi barato. E ele falou assim, ó, Um chute. vocês são... Ah, paguei... Foi uns 6 mil reais. 6 mil reais. Posso falar uma coisa aqui? Não tá combinado, eu juro para vocês. Eu presenciei esse fato. É um cliente que hoje faz parte do time da Contabyte e faz parte também do nosso time aqui da Farol. É um cliente que ele tinha um outro contador, ele pagava um ticket 10 vezes menor do que o ticket atual dele. É um cliente que veio através de uma indicação, e parece que a indicação de um cara, até que ele estava meio que brigado, mas o cara indicou. Olha que situação absurda. O cara bateu na porta do Robinho, bateu lá com a Marina e explicou a situação dele. Ele pagava 600 reais, não foi combinado, eu juro para vocês. O Robinho pagou 6 mil nesse curso. Só esse cara hoje, só esse cliente, hoje ele paga um ticket de 6 mil reais. Aí eu te falo. Mês, certo? Eu não tô lembrando quem é o Eu cliente. não vou falar porque Tá. a Marina já sabe ali atrás. Você vê, né? Que quem realmente. Não tô lembrando por causa do pitch. Tá no meu pitch Pra lá. vocês verem, tá fora do backstage aqui, mas quem ali, ó, quem domina a situação é a Marina, tá? O Robinho Quem manda aqui lá é a Marina. ele é só figura ilustre, tá? Mas então, esse cliente aconteceu isso. E aí, o que faz um cliente pagar 6 mil reais, sendo que ele tinha um custo de 600 reais lá no Paraná? É que a solução que ele encontrou sim, é muito maior Agora que ele, isso. agora né? ele lembrou. Esse cliente ele estava mal gerido pelo antigo contador, ele estava sendo enganado pelo antigo contador, tanto que a equipe do Robinho, num processo de levantamento de informações, descobriu pendências e descobriu até uma filial da empresa que o próprio dono da empresa não conhecia, que era um conluio do ex-contador com o ex-sócio do cara. Não, e esse cara teve um problema. A minha equipe ficou com ele até 11 horas da noite, numa sexta-feira, para resolver uma nota fiscal para eles, porque eles tinham um carregamento super valioso no porto. No Porto de Santos. Era Santos? É. Era um porto, não sei se era Santos. E se dormisse a mercadoria lá, ele ia pagar 70 mil reais. E minha equipe ficou com ele lá. E eu não sabia que eles estavam lá. Que eles estavam junto com a minha equipe lá no dia. E eu provei pra ele que eu dou pro cara exclusividade. Aí eu nem dei, porque quem deu foi meu time, né? Aí eu Então falo. aí é a cultura, né? 6 mil reais. É caro ou é barato agora? É que a solução entregue é muito maior que os 6 mil. Mas né? o Jojota falava assim: olha, vocês contadores aqui, vocês não vendem guia, vocês vendem acompanhamento, exclusividade, curadoria, vocês vendem confiança. E ele falava pros caras anotar, ninguém anotava. Eu peguei ali no Trello, anotei. Aí eu tive uma reunião no dia seguinte. Não vou falar o cliente, vocês já conheceram o cliente. No dia seguinte, cheguei no cliente, o cara falou pra mim assim: ó, Robinho, ó, você vai entrar lá pra falar com o dono da empresa, uma empresa grande. O fulano, ele não fala mais do que 15 minutos. Então você tem que entrar, leva a sua proposta, fala e vai embora. Falei, beleza. E nesse dia até levei a Marina foi junto comigo e era pra ser meia hora o negócio. Eu fiquei com o cara 4 horas na sala, conversando com o cara. Ô, louco. 4 horas na sala. E aí eu falei no Ô, final, ó... Pra quem não fala, hein? Ainda bem que eu falei pro falava. cara, o que você precisa não é de um contador. Legal. Você precisa de acompanhamento, exclusividade e curadoria. Você precisa de confiança do contador. O cara deu a mão pra mim, Robinho, nós estamos fechados. Foi no dia seguinte da palestra do GeoJ. Pagou, não? Por isso que eu falei, Saiu barato? por isso que eu falei assim, né? Quem que é o cliente, né? Porque eu pensei que você ia falar dele. Não. E você não sabia da história. Foi no dia seguinte. Então, é assim, mas o cara fica preso aí, o cara fica preso na cidade dele, né? Nós estamos em São Paulo hoje aqui, nós estamos na Faria Lima, o coração nervoso do Brasil, né? Financeiro da América Latina. Sim. Uma via de regra, quem está assistindo a gente tá no interior do Paraná, interior de São Paulo, Goiás, etc. Não tem esse acesso aqui. E aí, quando poucos saem das suas cidades e vêm para cá e fazem esses cursos, quando eles voltam transformados e fazem diferença, né? Foi o que aconteceu comigo na minha cidade. Ninguém fazia o que eu faço na minha região, e ainda ninguém faz, graças a Deus, o que eu faço, né? E aí eu fui ganhando espaço. Mas Porque uma as pessoas, coisa- a crença é limitante. Eu vou pagar uma mentoria. Hoje, ó, o que eu gasto com educação por ano dá algo em torno de R$1 milhão. Eu acredito. Assim, R$1 milhão. A gente, na ponta do lápis, eu já fiz R$1 milhão. Mas tive retorno de muito mais. Mas Só que se lá atrás, se eu não tivesse coragem... Ó, o primeiro evento que eu fui, a Marina pegou meu cartão de crédito e falou assim, você não vai comprar nada. conhece o marido. Ela falou, você não vai É, comprar olha, nada. mas Eu falei, olha. vou comprar. Foi um evento do Johnny Martins. Ele falou, você não vai comprar nada. Eu falei, vou comprar. Não,
Eu falei, aí cheguei pro William, que trabalha comigo, falei, William, compra e fala que depois eu pago, mas compra. A Marina falou, não. Hoje a Marina é a minha maior incentivadora. Ela que faz eu comprar. A última mentoria que eu comprei, Porque dá resultado. dá resultado. A última que eu resultado. comprei, eu paguei A pergunta que eu faço... muito caro. é, E ela quando- que... Eu não, aí nem eu queria. Ela falou, não, você vai comprar. Mas a pergunta certo. que eu faço quando a pessoa acha que é caro, uma mentoria, um curso, algo assim, até já comentei isso com o Ju, né? É caro, tá. O quanto custa não fazer, É isso aí. né? Porque é o tempo. Ou você vai ser cobaia de si mesmo. Então você, às vezes, pagar, por mais que seja caro, existe um esforço ali, um sacrifício, vale muito a pena. E dentro da profissão que nós estamos, meu pai dizia, né, que tem 3 profissionais que todo mundo precisa ter de confiança. É o médico, o contador e o advogado. Só que agora, né, acho que a parceria possibilitou até o próprio Robinho, que veio com essa ideia em conjunto aí, mostrar o quanto isso é importante do contador sair da bolha. Porque não existe um bom contador sem um bom financial advisor, assessor de investimentos. Sem dúvida. Então, acho que agora a gente está no momento em que, se o empresário, se a pessoa que quer ter sucesso não tiver ali um acompanhamento com um advisor, com um assessor de investimento, um contador, um médico, um advogado de confiança, ele tem grandes riscos. Não estou dizendo que ser o mais caro, mas é uma pessoa que você confia que vai caminhar junto com você. Na verdade, a grande sacada é o seguinte, Juliano, ó, a grande sacada é que os contadores não pararam para entender que eles precisam vender mais do que contabilidade. Eles precisam criar um ecossistema de produtos. E como que ele cria um ecossistema de produtos? Se associando com pessoas que fazem o que eles não fazem. Quando eu me associei a vocês, Farol XP, eu imaginei o seguinte, olha, o número de agências bancárias fechando na minha região é gigante. No Brasil. É uma tendência de mercado. Brasil Um é banco- gigantesco. Um banco que esse ano vai fechar 800 agências. Então, um banco de só. varejo, é. E o nível dos gerentes de bancos hoje Também. é muito fraco, né? Não por conta do gerente, é que o cara tá totalmente amarrado, ele não É tem... super-herói, o cara atendendo super-herói, 2.000 contas lá. Quer dizer, você chega lá na agência, tem 50 caras na fila pra você atender e o gerente tá atendendo coisa que era caixa. Outro dia eu fui lá, professor universitário, eu tinha um valor de saque de FGTS e eu descobri o meu FGTS. Desculpa, não é isso. Eu tinha um saldo numa conta bancária minha que eu tinha esquecido essa conta. E eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, na pré-preenchida, eu vi que tinha um saldo bancário ali informado pela Receita Federal. Sim. Aí eu fui no banco, entrei no banco no Santander para fazer o saque. Sabe quem tava no caixa do Santander? O gerente. O gerente. Eu comecei a conversar com o cara, bater um papo e tal. Aí eu falei pro cara, você é caixa? Falou, não, eu sou o gerente. Eu pensei comigo, nossa, tá fudido, né? Pô, o gerente da agência tá no caixa, né? Então, quer dizer, que qualidade que ele consegue dar pro cliente dele que quer fazer investimento? Que qualidade que ele dá de atendimento pro gerente dele que quer investir fora do Brasil, quer comprar ações, quer comprar cripto, quer comprar consórcio, comprar plano de previdência. Não consegue ter um Aí compra planejamento. PGBL quando deveria comprar PGBL, ou compra PGBL quando tinha que comprar VGBL. Já vi também. Né? Ou Quem compra faz tudo não faz ou nada, compra né? consórcio de carro ali, nem sabe que consórcio está comprando, porque ele tá lá assinando um contratinho com o cara, porque o gerente precisa vender, o cara lá tá lá. Aí eu falei assim, eu preciso fazer um movimento e juntar contabilidade e corretora. E agora, acho que vocês vão democratizar isso, né? Eu vejo que Exato. os contadores estão me procurando, eu tenho Acho que falado muito de somos vocês, pioneiros né? nisso, nessa pioneiros. junção do mercado financeiro com Isso contabilidade. daí, acho que nós somos o grande... É um pioneiro. Somos os grandes pioneiros nesse mercado, de ajudar o contador a criar o seu ecossistema, e aí, para o contador não é só o mercado financeiro, é ele ter uma certificadora digital do lado dele, é ele ter um advogado do lado dele, criar Um um ecossistema. Isso, Exato. para ficar mais forte, senão ele vai vender só contabilidade e não vai. E essas coisas começam e de repente ele vai num ritmo. Aí pega uma força
e dar aquela subida rápida. E o contador, acredito que não entrar nesse Vai... momento, ele pode perder o time. Não, ele vai E só aí caindo, ele vai engolido. vai sofrer. vai sofrer. Agora a gente está partindo para o nosso fim, Robinho, aí o melhor eu deixo para o fim, tá? Tá. É, O como melhor, chama... pô, então bate-papo tá de alto nível aqui. Então imagina onde vai chegar agora. Como chama a sua mentoria? Winners Club. Winners Club. E assim, o que exatamente te moveu para montar a Winners Club? Você é um cara mega ocupado, é o cara que mais aparece na TV, você é professor, você é empresário e montou a mentoria. O que te moveu para isso? Cara, duas coisas. Movimento. Então, a gente tem que... Nós, empresários, precisamos sempre estar em movimento, criar movimentos novos. Fiz um movimento com vocês com a XP, Farol XP, fiz outros movimentos no passado, e a mentoria é um novo movimento, só que é um movimento do propósito de levar tudo aquilo que eu aprendi para pessoas que estão passando dificuldades, né? A gente vê muito suicídio em empresa, empresário se suicidando, a gente vê muito empresário que, pô, tem história de contabilidade que não tem 10% de margem de lucro. Sabe o que é não ter 10% de margem de lucro? E o cara tá perdido. Então, o que me moveu foi o propósito de vida de levar para essas pessoas que elas precisam mudar o mindset delas, mudar a cabeça delas. Deixarem de serem meros contadores e passarem a serem empresários contábeis. E o empresário que é empreendedor, ele deixar de ser empreendedor e ser empresário. Para ele poder viajar com a família, para ele poder descansar. Ninguém quer trabalhar 14 horas, cara. Mas se você fizer 8 horas bem feitinhas, 6 horas bem feitinhas, você realiza o seu sonho. Mas você precisa ter uma orientação. Então, o Winners Club veio para abrir a cabeça dos empresários, dos contadores, o mindset deles, para eles deixarem de ter aquela coisa escassa, serem mais propensos ao desenvolvimento. E aí, de novo, ganhar dinheiro. Ninguém abre empresa no Brasil. Eu ensino isso para meus alunos de faculdade no primeiro semestre, no primeiro dia de aula de faculdade. Você quer ser contador, você quer montar sua empresa? Ninguém monta uma empresa para ter prejuízo. A gente monta empresa para ganhar dinheiro. Ninguém monta uma empresa para ela morrer em 3 anos. Monta empresa com caráter indeterminado para virar a vida inteira. E aí levar isso para as pessoas. Se as pessoas podem ganhar dinheiro, podem viver com a família, pode ter a sua religião, pode viajar, pode trocar seu carro, pode ter uma vida mais saudável, ganhando dinheiro, ter mais prosperidade, mas entregando tudo isso para eles nessa mentoria, entregando o propósito mesmo, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que fazer meu dever de casa, eu tenho que cuidar do meu time, tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde, cuidar da minha religião, né? Esse é o grande propósito do Winners Club. E aí, quando você cria com propósito, né, dá certo, né? Então, graças a Deus está indo muito bem. E eu acredito, quando você falou do JJ, né, daqueles pontos que ele te ensinou que você usou, só dá certo quando tem verdade. As pessoas sentem hoje se você está falando de verdade, se é de coração ou não, né? E eu sinto que você coloca muito coração hoje no Winners Club, te desejo muito sucesso. Tenho certeza que já deu certo, já tem bastante gente. Vocês são sócios, mentorados. Estamos juntos nessa. Juntos com a gente ali, estamos juntos. Acreditaram Sim. no projeto, né? Não tenho a menor dúvida. E eu, quando convidei vocês para o projeto, ainda falei pro Juliano na época, foi a primeira pessoa que eu falei, Juliano, tem um mercado gigantesco para Farol entrar com os contadores. Porque os contadores não sabem de investimentos, os contadores não sabem que pode ter um produto desse na mesa e que podem prosperar com dignidade, né, meu? E Você junta lá no seu escritório, quando você junta na sua empresa de contabilidade, a marca da XP, da Farol, né? Ou só a marca da Farol, te dá uma grandeza gigantesca, né? Exato. E ainda assim, você fideliza o cliente com algo tão assim, 360, que ele vai sair vendendo a sua contabilidade com muito mais força, né? Além de se aproximar de um mercado que veio para ficar. Todo mundo ganha dinheiro. É isso Pra aí. quê? Pra que ganha dinheiro? Eu esqueci de falar do efeito comunidade, né? Quando a gente junta lá um grupo de 15, 20, 30, 40, né, Zanetti? 100 empresários, esses empresários compram entre si,
fazem negócio entre si e geram muito negócio. Então, às vezes a venda tá muito óbvia, né? E o cara tá na tua frente para você vender. Aconteceu isso lá no primeiro encontro. Lá o Vitor Ciola vendeu 2 máquinas pro Bruno. Numa conversa ali na hora do almoço. No encontro de um dia. De um dia. Começando a comunidade. E Já saiu um negócio. E pra falar a verdade, ó, eu sabia, eu vou contar aqui uma coisa dos bastidores. Eu sabia que ia dar certo essas vendas, e a pessoa que foi lá, uma das pessoas, não era sócia. E ela tava passando dificuldades de familiares, vamos falar, familiares e psicológicas, seríssimas, tomando muito remédio. Eu falei pra ele, vamos lá, pra você relaxar, você mudar sua cabeça, e você vai fazer negócio. A virada de chave, né? Você vê o propósito, né? Esse exato, cara não era exato. sócio, o evento era só para sócios. Eu levei ele lá porque ele precisava de uma ajuda e ele saiu ali transformado porque ele já vendeu 2 É máquinas. o lado né? humano. É o lado você humano, ajudar né? a pessoa ali. Então não adianta. Exato. O propósito é fazer negócio, mas não é a qualquer custo, mas levando Parabéns. dignidade para as pessoas. Show de bola. Vamos pro final? Vamos. Sei que é aquele momento que tá bom, mas tem que acabar. Eu vou pedir as considerações finais de vocês sobre o nosso tema. Nem empreender, não ia montar empresa. E o que você quiser falar aqui, vai lá, começa por você, Ju. Quero agradecer aí, em especial o Robinho, também o Zanetti e o Cláudio, mas dizer que isso é só o começo. Estaremos, sem dúvida, aí fortalecendo o Winners Club. Vai ser um clube de muitas amizades, muito sucesso. Vamos revolucionar esse mercado de uma forma muito transparente. Acho que o que aproximou não só a parceria, como também a gente fazer parte da mentoria, foi a questão dos valores. Então, pessoas boas, trocas verdadeiras, sonho grande, a gente Família. família, enfim, a crença, né? A gente tem um Deus maior aí que nos carrega, que nos guia e conta com a gente. Obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de fazer parte também dessa construção e dessa família aí. Legal, obrigado. Marco, Vamos lá. é você. Pô, fico lisonjeado, grato ao Clauber, ao Juliano, ao Robinho, à Marina, todo o time que tá aqui, quem são meus anfitriões lá em Suzano e vocês aqui em São Paulo. E é uma aula isso daqui, né? É entender que para você ser empresário, você tem que ter aquela noção de mercado, tanto da sua parte técnica, mas ter aquele conhecimento também das ciências que vão além da parte do seu estudo básico do produto. Você saber lidar com pessoas, você saber lidar com movimentos do mercado, que é o que está acontecendo aqui. É entender que não se dá para fazer contabilidade como se fazia há 30 anos atrás, não se dá para falar de investimento como se falava há 30 anos atrás. Então a ideia é justamente essa. Quem ainda não faz parte desse movimento, que se antecipe, que a gente sempre fala no mercado financeiro, que a gente sempre faz com nossos clientes aqui em alocações, é você antecipar o movimento. É você ver esses sinais que estão acontecendo e você se posicionar. Porque quem sai na frente, como a gente gosta de falar, quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. Não, Você, legal. Robinho. Não, uma honra estar com vocês aqui. É uma honra ter vocês no Winners Club. Como que eu posso falar? Nós criamos, nós porque vocês fazem parte dessa criação. O clube vai ser muito maior do que a gente imaginava, né? A gente não pode falar ainda vocês já sabem de detalhes e bastidores, né? Mas a gente, com menos de um mês, a gente vai dar um passo gigantesco aí na construção desse clube, que vai gerar mais prosperidade, mais família, mais engajamento entre os sócios. Então, estou muito feliz de estar aqui, porque é mais um marco aí dessa fase do Winners. Notícia veio hoje, falei para vocês em primeira mão, a gente não pode falar aqui ainda, mas o legal é que vocês estão juntos. Porque tem propósito. A gente pode ajudar muitos contadores, muitos empresários através da Farol, através da XP, através do Zanetti, do Juliano, do Glauber, de toda a equipe, porque a gente é comprometido, né? Exato. Isso, exato. a gente tem propósito, né? Isso vai dar muito certo. E aí, quem ainda não conhece o Winners Club e que é seguidor do Glauber, do Juliano, do Zanetti, pode Grupo procurar Farol. ele, do Grupo Farol. Por favor, procurem eles. Quais são as redes sociais? A minha é @prof, de professor, mudo, né? Prof. Robinson Guedes. Se quiser falar com o Robinho, ó, só entra lá no Prof. Robinson Guedes.
Entra lá e fala com ele, manda mensagem. Manda mensagem e a gente vai estar junto. Robinho, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Estar aqui com você. A gente está muito comprometido com essa parceria. Muito comprometido com o Winners Club. É algo que para a gente já deu certo, né? Para a gente, o Grupo Farol Capital não é um trabalho, é um propósito de vida. Como tem um pastor, como tem um padre, que é um propósito de vida do cara, Sim. ele não se cansa de fazer uma missa, um culto de domingo, de sábado, de trabalhar 24 horas. Para a gente é assim, o Ju, 220, ele trabalha 48 horas, né? O Zanetti e eu, acho que umas 24. Pouco menos. E a nossa proposta, realmente, a nossa missão é levar as melhores oportunidades para os clientes. A nossa visão é soluções completas. Isso que a gente quer fazer no Winners e ajudar ali no que puder as pessoas e aprender com as pessoas e com a Contabyte. Tá bom? E agradecendo fora vocês aqui, agradecer a Deus, né? Que é Deus que dá essa oportunidade de a gente sentar na mesa aqui e poder conversar e fazer negócios, né? Com certeza. Muitos esquecem de agradecer a Deus, mas Deus é que comanda as nossas vidas, né? Sempre. Eu fiz uma missão no Maranhão, você volta de lá, tem um valor verdade. até pro copo d'água. É isso aí. É verdade, pessoal. Obrigado por estar aqui. Para encerrar, eu separei algumas frases, como sempre faço, para vocês. Venda é pessoal, não é CNPJ, é o teu CPF. Experiência muda a frequência. Pode parecer um clichê. Minha definição, clichê é uma verdade que foi provada no tempo. Não tenha vergonha de ganhar dinheiro, tem muito espaço. Mostre para o mercado que você é autoridade no que faz. Mas lembre-se, o mais conhecido vence o melhor. A intensidade distorce o tempo. Obrigado por ter ficado com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!